Nós temos aí uma longa herança, que é o seguinte: por que o Brasil não está bem na classificação internacional entre 177 países, considerado uma economia com pouca liberdade, com excesso de intervenção, com uma legislação trabalhista obsoleta, com impostos demais? É um ambiente de muita hostilidade ao meio empresarial. Os impostos são excessivos, você trabalha metade do ano para o governo, metade para você, porque os impostos, a carga tributária chega a 45% em vários setores. No Brasil tem quase 30 milhões de pessoas sem carteira assinada, 40 milhões da população economicamente ativa, são 90 e poucos milhões de brasileiros que em idade de trabalhar. Desses 90 e poucos milhões, 50 milhões têm carteira, mas 40 e poucos milhões não têm carteira assinada, o que é um absurdo. Quer dizer, por quê? Porque os encargos trabalhistas são uma arma de destruição em massa de empregos. É quase, na verdade, que alguém tem que ficar desempregado para que o outro possa ter um emprego. Para cada pessoa que você emprega, um tem que ficar desempregado. Os encargos trabalhistas chegam a quase 100% quando você soma tudo, férias, produtividade, 13º. Quando você soma tudo, é absurdo. Então, nós temos uma legislação trabalhista obsoleta, nós temos impostos muito altos e em número excessivos. Então, a recente deterioração na política econômica é exatamente porque nos faltam essas convicções. O Brasil, exatamente como passou por um regime militar que era de direita, então você tem um regime militar de direita que estatiza o país inteiro. E aí depois, naturalmente, como uma resposta ao regime militar que era de direita, todos os partidos políticos são de esquerda. Então o Brasil tem Partido Social Democrata, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Reformista, Partido Social Liberal, Partido Social... Todos, só tem socialista. O Brasil é uma economia que o espectro político não existe. Liberal-democracia, democracia cristã, não tem nada que seja. O Brasil se tornou uma aliança de uma esquerda relativamente desequipada em matéria econômica e uma direita sem vergonha conservadora que captura o Estado em busca de privilégios para os seus próprios setores. Então, em nome da governabilidade, uma esquerda que é popular, democraticamente, realmente foi a esquerda que recuperou a democracia para o Brasil, porque a direita apoiou o regime militar. Então sumiram os partidos de direita, desapareceram, apagados aí na poeira da história, exatamente por terem sido parceiros dos militares. E veio uma esquerda, mas curiosamente o regime militar já fez o que teriam feito os governos de esquerda. E aí a gente percebe que direita e esquerda são categorias do passado, são categorias totalmente superadas. Uma direita que estatiza um país inteiro não é uma democracia liberal, não é uma liberal-democracia, não é uma democracia cristã, não é um partido conservador, não é. Então, o que na verdade mostra que o que existe de importante no mundo hoje é a noção de democracia e mercados, é a grande sociedade aberta, onde você pega o que há de melhor em séculos de evolução da civilização ocidental. A ideia, de um lado, de eficiência econômica, de integração competitiva à economia mundial, de fundamentos fiscais e monetários sólidos, de uma economia de alta eficiência para criar riqueza e formar uma grande classe média, um regime de previdência que permita a democratização do capital, uma acumulação de capital para que a classe mais baixa, na verdade, se torne também proprietária de capitais. Tudo isso é um trabalho a ser feito pela frente, porque, de um lado, você precisa das economias de mercado, e, de outro lado, você precisa também do aspecto de solidariedade, que veio das grandes religiões e depois foi capturado pelos socialistas e virou, na verdade, uma fórmula de popularidade. É você dizer que é socialista, que está preocupado com o social, etc. E isso, na verdade, são dois pilares da grande civilização ocidental, que é essa construção que nós chamamos de democracia e mercados. É uma grande sociedade aberta. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de uma dinâmica eficiente, uma economia eficiente, uma economia de mercado eficiente, com impostos baixos, uma legislação trabalhista eficiente, moderna, um sistema previdenciário que facilite a capitalização e a democratização do capital, um regime fiscal sólido. Nós precisamos de tudo isso que no mundo explica a criação de riqueza e o progresso das nações e, ao mesmo tempo, o grau de solidariedade
que os socialistas capturaram politicamente, se apresentam como os grandes herdeiros dessa tradição e aí se tornaram populares com isso. E aí você tem os dois extremos. Quem abusou do sistema do mercado não regulado foram os financistas anglo-saxões. Está aí a grande crise financeira, quebrou o sistema financeiro americano inteiro, foi um desastre. E do outro lado você tem os políticos europeus, o império da social-democracia, anjos caídos do paraíso perdido social-democrata, porque os governos abusaram tanto, gastaram tanto, deram tanto aumento de salário, tanto paternalismo, tanto assistencialismo, tanto corporativismo, que a Europa inteira quebrou. Então, os fundamentos da civilização ocidental estão sob ameaça. De um lado, pelos excessos dos financistas, que é o lado americano, e do outro lado, do lado europeu, continental, os excessos dos social-democratas europeus, que destruíram a dinâmica de crescimento da Europa. A Europa faliu. A Europa faliu e quebrou também pelos excessos. Nós, no Brasil, temos esse desafio também, o desafio de modernização, de usar tanto mercados quanto democracia com equilíbrio, com inteligência, com eficiência. Hoje nós não temos isso. Hoje nós somos prisioneiros numa armadilha de baixo crescimento social-democrata. Foi falta de visão, primeiro, dos militares, que estatizaram o país inteiro e investiram só em capital físico, em vez de investir em educação e saúde. Perdemos a dinâmica de crescimento nos anos 80. Por isso que eu digo que nos primeiros 3/4 do século passado, até 75, tinha uma dinâmica de crescimento razoável, daí para frente fomos perdendo a dinâmica e entramos nos anos 80 já capotando, com a inflação subindo. Quando os civis entraram na redemocratização, entraram embriagados, enebriados pelo poder, pelo deslumbramento e fizeram bobagem acima de bobagem, quer dizer, planos que deram errado, 5, 6 planos seguidos, levaram a inflação para 5.000%, um negócio absurdo, um troço completamente, um descontrole total, uma falta de capacidade de lidar com o fenômeno, uma falta de capacidade de compreender o que estava acontecendo, que na verdade você precisava justamente estender os gastos para a parte social, você tinha que cortar os subsídios e os privilégios do outro lado. Os gastos públicos na direção de transferência de renda para classes mais baixas é aceito como parte da democracia, de um pacto social, de uma grande sociedade aberta. Os que ficam para trás, os que são desfavorecidos, os que são mais frágeis, os aposentados de um lado e os jovens que precisam de educação e não têm como pagar pela educação própria, as democracias pedem isso. Agora, isso tem que ser atendido de um jeito eficiente. Hoje a gente gasta mais com o sistema de atendimento do que com o atendimento. Quer dizer, você gasta uma fortuna com a classe política, para partido não falta dinheiro. Agora, às vezes falta dinheiro para o hospital. Isso, na verdade, é o quê? É o governo central, o governo federal, com muitos recursos, decidindo o futuro da nação, enquanto, na verdade, isso tinha que estar descentralizado em estados e municípios, atendendo saúde, educação, saneamento básico. Nós temos muito que progredir, falta muito entendimento do problema nacional. Nós não vamos recuperar essa dinâmica de crescimento tão cedo, porque nós precisamos de uma outra forma de pensar. Nós precisamos libertar dessa forma antiga de pensar. Essa forma antagônica de direita contra esquerda, socialista contra capitalista, são categorias superadas. Nós estamos construindo uma sociedade aberta, temos que funcionar da forma mais eficiente possível e nós estamos longe disso. Eu estou bastante otimista quanto ao futuro, porque eu acho que numa sociedade do conhecimento, quando nós estamos, esses erros tendem a ser corrigidos. O Brasil, exatamente porque andou cometendo esses erros, perdeu sua dinâmica de crescimento. E nós temos que apostar no conhecimento, nós temos que apostar que com o tempo vai baixar essa paixão ideológica, vai aumentar o grau de racionalidade, vai baixar o populismo, vai aumentar o grau de eficiência e nós vamos então de uma forma eficiente para essa grande síntese que nós chamamos de a grande sociedade aberta, onde os mercados atuam com força na criação de riqueza dentro da economia, para recuperar essa dinâmica de crescimento, e a democracia vai aparando as arestas e transferindo renda para os que ficaram para trás. Não para os mais espertos, não para os que têm lobby junto ao governo, não para os que vendem seus votos para a próxima eleição, para dar sustentação parlamentar para o governo em troca de favores, e sim uma democracia melhor do ponto de vista funcional e operacional pelo esclarecimento. As pessoas vão aprender a mexer no regime democrático de uma forma mais inteligente
e também com maior grau de eficiência nas políticas públicas. Então falta muito ainda para nós. Nós temos um novo milênio pela frente. E nós temos uma experiência de milênios atrás de nós. É essa basicamente a ideia. Um abraço para vocês todos e um bom futuro para o país.